Sentar-se um pouquinho. Hoje então estamos aqui para rezarmos pelos nossos falecidos. Como é importante a nossa oração. A oração, como diziam os santos, é a arma do cristão. A nossa arma é a oração, porque nós sabemos que com a oração nós podemos mudar muitas coisas. Nosso mesmo disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha: sai daqui, precipita-te no mar, e assim ela o fará. Esta fé inquebrantável, não é uma fé a ponto de transportar montanhas, não montanhas talvez físicas, né, que nós temos aí na geografia, né, no nosso terreno, não, mas as montanhas que nos impedem de ver além. Geralmente as montanhas são obstáculos, não é? Às vezes obstáculos intransponíveis na nossa própria vida. Quantos obstáculos nós temos na nossa existência, não é? Quantas vezes nós não achamos o sentido para a vida, ou quando mesmo nós perdemos uma pessoa querida, isso é uma montanha também, que pode, de repente, nós nos deparamos diante dela, não é? Mas como é importante a gente ter essa fé, a tal ponto de poder transportar essa montanha. Talvez a montanha não saia da nossa frente, como nós desejaríamos, não é? Num passe de mágicas, de uma maneira miraculosa, quase que ali, no estalar de dedos, os obstáculos se desfazem na nossa frente. Não, mas com certeza a fé vai nos dar a capacidade e a fortaleza para a gente empreender o caminho, para contornar todos os obstáculos, para passar e ir adiante, para não desanimar diante dos sofrimentos, das provações da vida, da existência, que são inevitáveis, porque todos nós somos seres humanos, finitos, limitados, expostos a tantas coisas que nos deixam às vezes para baixo, mas é importante sempre olhar, o olhar sobrenatural, e a fé nos dá essa capacidade de olhar além, de ver além. Às vezes, diante da falta de fé, as pessoas, diante de algo intransponível, as pessoas se deparam ali com algo que lhes parece que é o fim do caminho, né? Mas com a fé, não. A fé nos dá essa capacidade de ver que mesmo as coisas mais difíceis da vida, elas têm um sentido, elas têm uma razão de ser. Às vezes a gente não sabe qual é esse sentido de imediato, não é? Alguém dizia que a nossa vida, ela tem os seus enigmas, e a gente não consegue ver os porquês de todos os detalhes. Por que a gente perde uma pessoa que ama? Por que Deus leva uma pessoa tão jovem? Porque então o porquê do sofrimento, da doença, das provações, das cruzes, daquilo que nos angustia. Mas na verdade, quando nós temos fé, é como se Deus colocasse luz no nosso caminho e a gente começasse a ver algo que a gente antes não via, que é a mão do Senhor. E Deus conduz por meio das dificuldades a cada um de nós, através das cruzes, das provações. Alguém dizia que o sofrimento é a matéria-prima para a felicidade. E é verdade. A gente tem que saber sofrer. Podemos sofrer de tal maneira que a gente seja uma derrota para nós mesmos. Mas podemos sofrer com esse olhar sobrenatural, que nos leva a ver além. Como as pessoas, né, que viram Jesus morrendo na cruz e o abandonaram. Outros blasfemaram, outros pecaram ainda mais, mas se esqueceram que Nosso Senhor tinha dito que era preciso passar pela cruz para chegar ao domingo da ressurreição. Ninguém chega ao domingo de Páscoa sem passar pela sexta da paixão. Então, também na nossa vida, né, nós temos as cruzes. Nós vamos pedir então a Deus, nosso Senhor, que é Senhor de todas as coisas, que vê muito, muito além, não é? Que nos dê essa capacidade da resiliência,
da fortaleza, da perseverança, principalmente no meio das provações da vida. E um dia, lá na eternidade, nós vamos perceber e ver e entender perfeitamente que tudo aquilo que nós passamos foi ponderado, foi passado pelo crivo do querer de Deus. Alguém dizia assim, um grande santo, né? Dizia, tudo que acontece no mundo não acontece senão com a permissão divina. E quando nós meditamos nessa verdade, com um olhar sobrenatural, com um olhar de fé, não de desespero, a gente recebe um conforto, um consolo, não é? Porque Deus sabe mais do que a gente, Deus pode mais, não é? E Ele mesmo nos reserva uma felicidade sem fim, onde não haverá dor, lágrimas, onde nós não perderemos as pessoas que amamos, e onde nós seremos felizes e realizados junto do nosso Pai do céu e junto das pessoas que amamos. Então vamos pedir a nosso Senhor que seja o nosso consolo, o nosso conforto, ergamos a cabeça, recobremos a esperança e sobretudo amemos a Deus enquanto temos o tempo da vida aqui embaixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Benedictus sit Deus Pater unigenitusque Dei Filius Sanctus quoque Spiritus, quia fecit nobiscum misericordiam suam.